crítica Vera Magalhães durante o debate, vergonha para o jornalismo. Vamos botar esse trecho aí. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. E qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo? Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua: não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim, escondeu o Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal, e não estou atacando mulheres, não venha com a historinha de atacar a mulher, de se vitimizar. Tá aí. Como a gente comentou na abertura do programa, o presidente Bolsonaro poderia ter saído sem essa do debate, viu? Não é nem caiu na casca de banana, não. Ele descascou a banana, botou no chão, pisou em cima e escorregou nela mesmo. E ainda fez o discurso: não estou atacando mulheres. Não estou atacando mulheres aqui. De fazer, absolutamente desnecessário, desconstrutivo e oportunizando reforçar um dos pontos cardeais que causam dificuldades na candidatura, na busca da candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro, que é a questão da relação com feminina aí, vamos dizer assim, me referindo aqui à jornalista Vera Magalhães. E a gente acabou de falar que Lula não respondeu a pergunta sobre corrupção, e não respondeu mesmo, e Bolsonaro também não respondeu sobre a questão da vacina, né? As duas perguntas que foram feitas nesse sentido. Não, mas em um momento ele disse no debate que o governo comprou 500 milhões de dólares. Mas não respondeu sobre o atraso, não respondeu sobre a postura. Isso, exatamente. E não respondeu sobre uma série de questões. Então, Bolsonaro vinha bem, ao meu ver, até esse ponto aí. Na hora que ele faz essa resposta, adotando esse tom realmente bem agressivo com a jornalista e com a candidata Simone Tebet, ao meu ver, o Bolsonaro se perdeu nesse sentido, porque ele demonstrou um descontrole, demonstrou um destempero, que para a militância dele é ótimo. Validou uma... Para a militância dele, ele falar isso aí para Vera Magalhães, mas na proporção que é bom para a militância dele, e inversamente proporcional, é ruim para os indecisos. E na possibilidade de reverter os votos do outro lado. Bolsonaro, ele caiu na pegadinha da pergunta que foi feita por Vera Magalhães, que faz parte do roteiro do debate, faz parte do debate, é provocação. Provocar. E era previsível. Agora, aqui tem a pegadinha que ela diz assim: a cobertura vacinal está despencando nos últimos anos. Em que medida que a desinformação difundida pelo presidente pode ter agravado a pandemia da Covid? Essa é a pergunta para Ciro, que respondeu, e depois é que Bolsonaro faz esse comentário. Então ele caiu na pegadinha, ele era para ter dito: você não tem dados científicos para comprovar que essa situação está sendo provocada por mim. Aí faria, eu comprei tantos milhões, não sei o quê. Mas ele foi para o embate com ela. Ela não é o personagem do embate. O embate são os candidatos. Né? Não, e Mulatinho, olha só. Esse foi o erro. É preciso recordar uma coisa. A primeira frase dele, após a pergunta dela, para mim passou uma conotação absolutamente machista, mal educada e grosseira. Também. Você dorme pensando em mim. Você deve dormir pensando em mim. Isso não é uma colocação que se faça da relação entre um presidente e um candidato à reeleição e uma jornalista. Lembrando que a mesma Vera Magalhães, ele é reincidente. Uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, no Roda Viva, teve um embate com Ciro Gomes. Mas Ciro Gomes virou se controlou e virou um diplomata nesse sentido. Quando provocado em um momento do debate por Bolsonaro, falando que da questão de Patrícia Pilar, que a melhor atribuição dela, ele pediu desculpa. E pediu desculpa por 2 ou 3 vezes durante a fala. Porque entenda o seguinte: de novo, os eleitores que estão, eles não vão deixar. Em tese, não vão deixar. Mas o eleitor precisa ser conquistado. Às vezes o gesto da humildade, a surpresa da condução pode ser determinante na opção daquele voto que ainda não se definiu. E outra coisa, foi feita pesquisa qualitativa durante o debate e
as pesquisas qualitativas que foram realizadas mostraram que para o eleitorado feminino essa fala de Bolsonaro foi desastrosa, né? As mulheres, todo um esforço e participação da primeira dama, não sei o que. Eu acho também. Eu acho que foi uma pisada na bola. Indiscutivelmente, a forma como o presidente se dirigiu à jornalista Vera Magalhães, ele foi infeliz. Né, na forma, eu acho que Bolsonaro é como se diz, ele poderia ter passado o debate sem essa, até porque ele se saiu muito bem em várias outras situações, e nessa foi infeliz a forma como ele se diria. Ele poderia ter até sido irônico com Vera, de uma maneira que existem não, formas e formas. de uma maneira que a pior forma foi essa. Eu acho que o debate, a pior maneira foi essa daí. Antes do próximo recorte, Fernando, eu acho que o debate, de uma maneira geral, foi ruim pros dois, pra Lula e pra Bolsonaro. Pior ainda pra Lula. Eu acho que Lula saiu pior do que Bolsonaro. Eu não acho que foi ruim pra Bolsonaro. Bolsonaro saiu bem, eu acho, no confronto direto com Lula. Eu acho que ele carimbou o Lula como corrupto, ele carimbou como ex-presidiário. No confronto com Simone Tebet, com Soraya e com o próprio Ciro, eu acho que foi ruim para Bolsonaro. Eu acho, Tiago, assim, como a gente tá apesar da presença dos candidatos de terceira via, que estão ali pontuando com 1, 2, 3 pontos nas pesquisas, eu acho que para Bolsonaro foi bom, porque ele se saiu bem no enfrentamento a Lula, entendeu? Eu acho que só esse fato já deu a ele a condição de ganhador no debate. E Lula não colocou nenhum carimbo em Jair Bolsonaro. Exatamente. O carimbo que veio por ele veio pela pergunta de Vera. Na minha